No nosso quadro de psicologia, hoje a gente recebe aqui no estúdio a doutora Karine Zandoná. E o nosso assunto hoje é estresse na adolescência. Existe isso? Tudo bem, Karine? Tudo ótimo, Val. Eu até anotei umas coisas aqui, que a adolescência já é uma fase estressante por natureza. Turbulência hormonal, mudanças no corpo e também é uma época que se define a sexualidade, a pessoa e sua identidade. Tudo isso já é uma loucura por si só. Não bastasse isso, ainda tem o vestibular, essas coisas que deixam a pessoa mais nervosa. Como é que o adolescente lida com tudo isso? Bom, Val, tem uma psicóloga argentina que ela já faleceu, mas ela deixou grandes obras. Ela dizia que o primeiro grande salto para a vida é o nascimento e o segundo é a adolescência. Então é isso mesmo que você falou, é uma busca de identidade, são mudanças sociais, comportamentais, mudanças no próprio organismo, né? Questão de hormônios, no corpo vai também. Definindo também como vai ser o seu futuro, porque é ali que você define mais ou menos isso, não é, Karine? Toma algumas decisões importantes. E assim, ó, o primeiro momento que o adolescente pensa no futuro, porque eles não têm preocupação com o futuro, né? Eles estão buscando uma identidade, então eles não têm muito medo. E aí a primeira vez que ele pensa no futuro é diante do vestibular. Né? Que aí se concretiza aquela ideia, eu vou crescer e aí eu preciso escolher e ele não tem maturidade para escolher, né? Porque são muito jovens, não tem experiência e aí essa decisão vai ser para a vida toda. Então isso gera um conflito. Um estresse. Tá, e como é que eu identifico esse tipo de situação? Como é que eu reconheço esses sintomas? Os sintomas, né? Quando ele está estressado diante do vestibular ou até por conta dessa fase de adolescência, acontece tudo junto, né? A agressividade é um sintoma, às vezes ele muda, o humor começa a ser mais hostil com a família, com os amigos, insônia, alteração no apetite, sabe? Mas o que mais a gente observa é a alteração de humor, realmente, porque ele se sente pressionado, né? E a saída? Pressionado até mesmo quando ele vai fazer um cursinho, existe uma pressão ali do sistema. Claro, eles querem resultados, né? E aí o adolescente, por estar numa fase insegura, que é a adolescência, ele também fica mais tenso com essa pressão, pois existe o candidato, existe a família, que às vezes também cobra. E o que você diria para essas pessoas não entrarem nesse círculo vicioso? Porque, maneira de dizer um círculo vicioso, para ela não entrar nesse estresse, ela já saber com antecedência, dá para ajudar e não entrar eu indicaria a terapia, porque assim, Val, a tendência é essa, de entrar num estresse, de ficar mal, de acabar prejudicando até a dinâmica familiar, as relações sociais, né? Então, aquele adolescente que ele já vinha de uma disciplina, ele vai conseguir estudar até 12, 14 horas por dia, tranquilo. E aquele adolescente que não tinha essa disciplina de estudo, essa regra, ele vai ter que se adaptar a isso. E aí não é fácil também. Aí surta. Claro. Se não tem ajuda. E aí o acompanhamento psicológico, além de fazer uma orientação, né? Se essa escolha tem a ver com as habilidades, com o interesse, porque é um conjunto de coisas, então não basta só o adolescente ter interesse, mas às vezes ele não tem habilidade, e aí ela acaba escolhendo por alguma influência, e ele acaba escolhendo por alguma influência, ou até mesmo às vezes projeção dos pais, né? Eu quero que meu filho seja tal, então acaba projetando isso. Então a gente precisa amadurecer essa ideia num contexto terapêutico. Então uma função da terapia seria equilibrar essas emoções para lidar direito e inclusive ajudar a ver se é exatamente isso que ele quer. Você tocou numa coisa interessante, estudar 12, 14 horas. Isso resolve estudar 12 horas por dia? O cérebro consegue assimilar todas essas informações e guardar? Consegue, desde que tenham alguns intervalos, né? Então, existem pesquisas que mostram que o cérebro consegue se concentrar, manter concentrado 90 minutos. Então, o que eu sempre indico para os meus pacientes adolescentes? Estuda lá, né? Aí tem que haver uma disciplina. Então, essa coisa de redes sociais, eles estão muito ligados. Então, vai lá, checa todos os seus e-mails, WhatsApp, Facebook e tal. Deixa de lado e vai para o estudo. Aí, depois de uma hora, vai lá, toma um copo d'água, porque o cérebro precisa de um tempo para armazenar
essas informações eles que ele está processam, recebendo. tem que armazenar tudo isso, Claro, senão, por isso que some. A pessoa daí diz, estudei tanto, mas depois acaba isso esquecendo. mesmo, é o tal do famoso branco. Viu? Você tem que dar um tempo para o seu cérebro armazenar. E eu estava pensando também, é uma época que o adolescente tem um peso, ele carrega o mundo nas costas, porque tem diversas expectativas dos pais, às vezes, como você disse, o pai ou a mãe quer influenciar para o filho ir para determinada carreira que acha que é o melhor. De repente é o melhor para mim, não para o meu filho. Fora isso, tem as expectativas naturais de que o filho se dê bem no vestibular. E isso não depende só dele, depende do outro candidato também, porque é uma disputa isso. Pode ter gente melhor preparada, não que ele não esteja. Então é muita pressão em cima da pessoa. Você quer ver um exemplo que eu vivencio muito isso no consultório? Pré-vestibulando de medicina, né? Sim, que então, é o mais disputado, o que acontece? Um dos mais disputados. Então, o que acontece? Já existe uma pressão normal que vai prestar vestibular. Aí a concorrência é muito alta. Então, exatamente isso. E aí eles entram no cursinho e todo mundo ali é rival, é concorrente, né? Não existe uma relação de amizade. E isso para o adolescente também é conflituoso, porque ele está aberto a amizades, a relacionamentos, e aí ele acaba se fechando, né? Nesse mundinho. A concorrência é muito forte. Então, o que eu indico? O adolescente que vai fazer vestibular, ele precisa ter um tempo para relaxar, ter um tempo para exercício físico, porque exercício físico libera serotonina e tantos outros hormônios que vão ajudar, isso mesmo. E ele precisa ter um tempo com a família e disciplina, porque não o que vai fazer com que ele tenha resultado? Claro, essa escolha bem definida, né, e amadurecida ali, e a disciplina no estudo, entende? Então ele, eu vou estudar 8 horas por dia, então organiza lá um cronograma. De que forma que essas 8 horas sejam produtivas. Então é uma questão de se organizar, basicamente. Agora, por que o ser humano, as pessoas, não falando especificamente só dos alunos, por que a pessoa fica estressada quando é testada? Na verdade, ninguém gosta de ser avaliado. É isso? Defeito do humano. Eu não gosto, você não gosta. E aí, quando existe esse teste, essa avaliação, já entra numa defensiva, né? Então, estão me avaliando. Então, eu já fico um pouco na defensiva, justamente para evitar uma exposição. Estou vendo que o que você está falando, no geral, é assim. É normal algumas coisas. O que não pode é isso passar da normalidade e passar a prejudicar. O excesso, né? E sempre na adolescência vai ter esse turbilhão de informações e o vestibular. Então, se a pessoa puder, o melhor é fazer uma terapia. Justamente. Agora, a família, eu imagino que tenha um papel fundamental, porque ela está dando apoio, está cobrando e está influenciando de certa maneira, né, para seguir na profissão. A família é um fator muito importante, não é? E você sabe o que mais eu vejo que prejudica? É aquela expectativa. Então, o que acontece? O filho decide fazer medicina, né? Aí a mãe já conta pro amigo, pro vizinho, e aí já vem todo mundo em cima. Meu filho já é médico. Isso, pro adolescente, ele carrega um peso, um fardo muito grande. Porque ele não sabe ainda se ele vai passar, ele se dedica, ele estuda, mas a concorrência também está estudando, né? Então, isso é muito difícil para o adolescente lidar com isso. E às vezes pode desencadear um estresse. Bom, o melhor então é relaxar, estudar, aproveitar, ter disciplina, como você citou. Aliás, vamos repetir isso que você falou. O ideal é disciplina. Horário para estudar, horário para fazer exercício, horário para lazer. Resolver quantas horas vai estudar e daí distribuir isso de uma maneira que seja produtiva. Não adianta você matar só estudando. Até porque quando o adolescente se organiza, ele não vai se enrolar. Né? Porque às vezes o quando adolescente você tem uma agenda, você sabe, aí você se programa. Porque senão ele acaba enrolando os pais, enrola a si mesmo, e aí a coisa não rende. Agora não enrole ninguém, se desenrole, na minha opinião. Eu já passei da adolescência, né? Mas hoje seria completamente diferente. Isso que a Karine falou é verdade. Às vezes tem pessoas que conseguem lidar muito bem com tudo isso. Outras, a grande maioria, não consegue. É o sinal dos novos tempos. Isso é estudo que mostra, não sou eu nem a Karine que está falando. Então, se você tem dificuldade, percebe que é por esse caminho, ajude o seu filho. Se você não consegue ajudar, procure a doutora Karine, por exemplo, que ela atende nessa área, e aí vai ajudar o seu filho a se centrar, entrar no eixo, fazer um cronograma, se organizar e descobrir o caminho, se é esse mesmo que ele quer cursar. Medicina, advocacia, dentista,
dentista, enfim, a profissão tem que escolher. Isso, Porque a pessoa tem que ser amadurecer a ideia da né? profissão. E o desafio maior é a família não criar tanta expectativa, apoiar sim e não se projetar, né? Eu queria ter feito tal curso, então quero que meu filho faça isso. Isso é um erro muito comum Isso que a gente aí vê por aí. Né? e vai ser um resultado traumático. Por que tem pessoas que iniciam um curso e param? Aham. Que sofreu uma influência e aí Profissionais decide- infelizes também, né? Justamente. Porque a melhor coisa muito é você frustrados, trabalhar, né? é você trabalhar naquilo que você gosta. O ditado que todo mundo fala, eu inclusive, é que para mim não é trabalho, para mim é uma diversão. É um trabalho, mas é um trabalho que eu faço com prazer. Terminou, estou renovado e não cansado. E isso define o futuro, né? Porque é ali que a pessoa está definindo a profissão dela. Muito bem, endereço, telefone da doutora Karine está no vídeo. Se você tiver perguntas, é só você mandar através do e-mail e aí, quem sabe, a Karine pode responder para você. É isso? É isso Obrigado, mesmo. sucesso ao trabalho. Obrigada.